Vem aí mais um campeão de audiência. Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar para vocês, abençoados e abençoadas, mais uma edição do Jornal André Morim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 2827, né? Sei lá, costumo dizer assim, né? 2827 de hoje. Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2015, vamos às manchetes. Cresce o número de ações contra planos coletivos. A Alemanha recusa a venda de veículos blindados à Lituânia. Fórmula 8595 é a melhor para aposentados, diz o ministro da Previdência. Empresário canadense é solto após 3 anos preso em Cuba por corrupção. Essas outras notícias de capa de... Essas outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Morim, que já está no ar para você. Fique agora com as palavras inefáveis de Papai Deus. Houve um escritor espanhol que eu estou procurando o endereço dele para escrever, porque ele não tem Bíblia para dizer o que ele disse. Ele disse, olha, se você acha que você tem livre-arbítrio ou livre vontade, você está equivocado. Aqui, o chefe, diz ele, o chefe tem todas as vidas sob controle. Aqui não há ninguém livre. E ele tinha razão. Porque Deus governa as vidas de cada um de nós. Salomão, o homem mais sábio da sabedoria terrenal, disse, muitos pensamentos são aqueles que chegam à mente dos homens, mas sobre todos estes pensamentos está a vontade do Senhor, que eventualmente será executada em tua vida. E Deus faz isso para domar, conduzir nossa vida, até que você se rende. Uma das maiores coisas que pode acontecer em tua vida é quando você se rende, quando você para de brigar. É como o cavalo, né, bravo, que não tem quem monte nele, porque ele não se sujeita, né, a ninguém em seus lombos, mas chega um momento que é domado, e então se torna dócil e a pessoa pode utilizar o cavalo para bom proveito. Pois assim é a nossa vida. Enquanto você continuar lutando, não poderá dizer, olha, agora eu entendo que tudo o que me aconteceu redundou para o bem da minha vida. Deus governa nossas vidas. Por exemplo, veja o que diz Romanos capítulo 9. Mas me dirás, por que pôs em culpa? Porque quem resistiu à sua vontade? Mas antes, ó homem ou mulher, quem és tu para altercares com Deus? Dirá o vaso de barro ao que o formou, porque me fizeste assim? Ou não tem poder o oleiro sobre o vaso ou sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso para honra e outro para desonra? Quanto mais você se rende, mais fácil será a vontade de Deus na tua vida, porque não depende de tuas obras. Depende da eleição. E Deus te elegeu. Mas enquanto teu raciocínio e opiniões continuem governando tua vida, enquanto essa personalidade tua, dura, récia, continue lutando, vai sofrer mais. Porém, se tu és um vaso escolhido de misericórdia, ele já tem um plano traçado para você. São obras preparadas de antemão. Não lutes, senão, pensa na vida atual que você leva. Levei anos para entender isso. É que eu não tinha ninguém que me dissesse, né? Agora você tem alguém que está te dizendo. E que bem me foi não lutar. Eu não luto com nada. Olha, pareço de lutar. Se alguém mente para mim, pois mentiu. Se me disse a verdade, me disse a verdade. Se me traiu,
me traiu. Se foi fiel a mim, foi fiel a mim. Isso não é questão de quem quer nem quem corre. Deus está sobre tua vida. Se alguém está maquinando contra você, deixa. Vai ser bom para você que maquine contra ti. Deixe que Deus cumpra seu propósito em ti. Se estão te enganando, que te enganem. A menos que você se dê conta. Mas essa luta de com essa luta, tá atento, o que foi? Que eu deveria ter feito isso? Teria mudado a tempo. Olha, se meus pais tivessem tomado aquela decisão quando eu era pequeno, que pena que não tomaram. Então a pessoa sempre preocupada pelo que deveria ser, e por pouco consegui, por pouco fiz, mas esqueci. Olha, deixa isso assim. Repousa. Deixe que o forno te dê o fogo necessário para te cozinhar. Quanto mais você for cozido, mais saboroso você vai parecer e mais rápido és útil para o que foste formado. Quanto mais lutar, mais tem que aumentar o forno. Peraí, está cru ainda. Vamos deixar que passe por situações e temos que chegar à estatura do varão perfeito. Quanto mais tu aprendas, melhor é tua vida para ser útil para o Senhor. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? Bom, você está no Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, com muita coisa boa para você, abençoado e abençoada. Neste Jornal André Amorim você vai conferir as notícias, o esporte, o destaque bizarro, o mundo da fama, uma novidade no Jornal André Amorim, as palavras inefáveis de Jesus Cristo Homem e as colunas como bicha laca. Bibi, fala, meu amor. Ai, continua a música. Ah, sim, eu tô aqui. Eu tô aqui e eu vou continuar o Jornal André Amorim com as colunas. As colunas minhas comigo. Aliás, as colunas minhas não, as colunas comigo e bicha laca. Ai, eu adoro as colunas. Bom, vou passar a bola pro meu gatão André Amorim. Vai, meu gostoso. Agora sim. Obrigado, Bibi. Resumindo, é isso, gente. Jornal André Amorim pra você todo dia no YouTube com você. Ok? Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Conto com a tua audiência abençoada e abençoada.
Eu faço qualquer coisa para um liso perfeito, mas eu também quero um liso cheio de vida. Nova linha de cuidado excepcional, Elseve Keraliso MQ. A primeira recarga fio a fio, com inovação da microqueratina. O ingrediente usado pelos profissionais que reconstitui cada fibra sem sobrecarregar. O cabelo fica super sedoso e com movimento solto natural. Novo Elseve Keraliso MQ, de L'Oréal Paris. O liso perfeito que eu sempre sonhei. Porque você vale muito. Bonetão, o que você tem que tá tão diferente, meu? O meu cresceu 7 centímetros. A minha autoestima tá lá em cima, Milton Mendes. Tem alguém no topo? O quê? A mulherada tá louca comigo, rapaz. Tá, então mostra aí de eu ver. Opa! Parou. O que é isso aí? Calma, vocês dois. É o meu Rafarilo alto. Me deixa 7 centímetros mais alto. Rafarilo Alt aumenta até sua confiança. Eu vou parar aqui. Depois que eu te dei o primeiro Rafarilo, você cresceu na vida, hein? Não confunda, sapato é Rafarilo. Surpreenda-se, Costa Azul Supermercados feito pra você. É tudo de bom, surpreenda-se. Variedade perto de você. Costa Azul vai conquistar você. Tudo preparado pra te surpreender. Chegou em Itaboraí, Costa Azul Supermercados. Costa Azul Supermercados, é bom ter você aqui. Calma, filhinho. Só mais meia horinha. Meia? Só se for limpo. Uma coleção de possibilidades. Porque meia é louco. O sol faz tudo para deixar você naturalmente linda. E cenoura e bronze também. É o único com proteção infra-V que preserva o colágeno e a beleza natural da sua pele. Tá difícil planejar seu 2015 com as despesas de início de ano? Ainda bem que você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá para você usar como quiser. Precisou, tá na mão. Banco do Brasil. Bom pra todos. Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente. Você sempre sonha com o melhor. Com a casa é a mesma coisa. Chegou a Arpic Ultra Cloro Gel, o primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais, removendo as manchas. A espuma ativa do detergente limpa melhor e deixa um cheirinho de limpeza. Afinal, você merece o melhor. Vamos. Novo Arpic Ultra Cloro Gel. Mais que cloro, o cloro dos seus sonhos. Cavalo no bar. Um cavalo entra num bar e pede uma cerveja. O barman, ou bartender, fica em choque. Um cavalo de verdade entrou em seu bar, sentou-se no bar como uma pessoa e pediu uma cerveja em português perfeito. Ele avisa para o cavalo: sinto muito, senhor, mas eu tenho de ir falar antes com meu gerente por um momento. Então o bartender vai para a parte de trás e explica a situação ao seu gerente. O gerente pensa por um momento e depois diz ao bartender: bom, este é um bar, então vá em frente e sirva esse cavalo uma cerveja. Entretanto, considerando que ele é um cavalo, ele provavelmente não sabe qual o preço de uma cerveja. Então vá em frente e cobre R$30. O barman se vira e vai... ou o bartender, se vira e vai para o balcão onde o cavalo está sentado, ainda está sentado, visivelmente assistindo futebol na TV. O barman pergunta ao cavalo: ok, o que o senhor vai querer? O cavalo se vira e diz: me dê uma Heineken. O barman coloca a cerveja no copo e então lentamente desliza pelo balcão a conta de R$30. O cavalo pega a conta com seus cascos, passivamente, olha para ela, puxa seu cartão de crédito lentamente, o desliza de volta e depois com calma volta a assistir ao jogo enquanto bebe sua cerveja. O bartender ainda está meio confuso com toda a situação e fica curioso sobre o cavalo, mas ele não quer correr o risco de ofender um cavalo de quase 500 quilos por fazer as perguntas erradas. Assim ele opta por apenas puxar assunto. Você sabe, nós realmente não temos muitos cavalos vindo aqui. O cavalo lentamente impassível se vira para o bartender e responde: você sabe, com preços como estes, eu não estou surpreso. As notícias, por favor.
Cresce o número de ações contra planos coletivos. O funcionário público Tabajara Alves Cidreira, de 60 anos, tomou um susto ao receber a informação de reajuste do seu plano de saúde. Sem apresentar justificativa clara, a operadora dobrou o valor da cobrança pouco tempo após a adesão de Cidreira. Me falaram um valor e disseram que ia ter um aumentozinho. Essa foi a palavra usada. Mas isso é abusivo. Fiquei assustado, disse. Problemas com reajustes repentinos e supostamente abusivos têm sido comuns com clientes de planos de saúde coletivos e empresariais. É cada vez maior o número de pessoas que recorrem à justiça para contestar o aumento. E tem dado certo. Cidreira entrou com uma ação no Tribunal de Justiça de São Paulo, TJ de São Paulo, e conseguiu reverter o aumento de mais de 95% para 16%. Agora é um preço que posso pagar. Um levantamento feito pelo escritório de advocacia Vilhena Advogados com a Justiça na capital paulista mostra que o número de casos julgados contra planos de saúde coletivos subiu 13,8% em 2013 e 2014. Contestações a planos empresariais também subiram de 1.205 para 1.396 no mesmo período. Um dos fatores responsáveis pela situação apontada por especialistas é a falta de regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, que não interfere diretamente nos preços cobrados especificamente pelos planos coletivos. As operadoras pararam de comercializar planos individuais e familiares e criaram os coletivos por adesão e os planos empresariais. Com relação aos planos empresariais, a ANS deixou para livre negociação. As empresas podem cobrar quanto elas acharem que têm de cobrar, explicou a advogada Renata Vilhena Silva, especialista da área. Sem saber a quem recorrer, Cidreira ainda passou cerca de 10 meses pagando o preço considerado abusivo cobrado pelo plano. Foi então que recebeu a orientação de amigos e decidiu entrar na justiça. A ação contra a Sul América foi julgada procedente em primeira instância. Na sentença, o juiz confirmou a necessidade de reduzir o reajuste imposto ao segurado. No entender deste juízo, não poderia ter ocorrido modificação das regras do contrato unilateralmente, sem propor uma alteração contratual, escreveu o magistrado. Julgo procedente o pedido para determinar o reajuste atinente à última faixa etária do plano de saúde do autor, fixando-se, para tanto, o reajuste de 16,79%, o que corresponde à média dos reajustes previstos para as demais faixas etárias, acrescentou o juiz. A Sul América esclareceu ao Estado Estado de São Paulo, que os reajustes aplicados a todos os planos estão em conformidade com as regras estabelecidas pela ANS e destacou que a inflação e a mudança de faixa etária incidiram sobre a mensalidade. A Alemanha recusa a venda de veículos blindados à Lituânia. O governo alemão disse que não vai atender uma solicitação da Lituânia, país aliado na Organização do Tratado Atlântico Norte, OTAN, e parceiro da União Europeia para o fornecimento de veículos blindados sobre rodas Boxer, afirmou o jornal Welt am Sonntag neste domingo, dia 22 de fevereiro. De acordo com o jornal, um porta-voz do Ministério em Berlim declarou: o fornecimento de veículos de transporte blindados do exército alemão ou a revenda desses veículos não estão nos próximos planos para os próximos anos. O Ministério da Defesa confirmou a informação do Welt am Sonntag. O diário informou ainda que a decisão foi tomada levando em conta exigências das próprias Forças Armadas alemãs. O pedido da Lituânia veio em meio a temores de segurança alimentados pelo alegado papel de Moscou nas lutas na Ucrânia. Ali, a Rússia vem sendo acusada por vários países de apoiar os rebeldes separatistas com armas, equipamentos e até mesmo tropas. Até agora, Moscou tem negado qualquer envolvimento nas lutas, afirmando que os soldados russos que se encontram na Ucrânia seriam meros voluntários. Críticas de ambos os lados. A decisão de Berlim de rejeitar o pedido da Lituânia foi criticada por analistas da área de defesa de ambos os lados da grande coalizão de governo. Temos grande interesse em aumentar a capacidade de nossos parceiros da OTAN no Mar Báltico, afirmou o especialista social-democrata Rainer Arnold ao Welt am Sonntag. Pelo lado dos conservadores, Florian Hahn, da União Social Cristã, CSU, afirmou que os temores dos países bálticos eram justificados em virtude da crise da Ucrânia. Nesta posição, somos obrigados a apoiar nossos parceiros na OTAN e na União Europeia o quanto possível. Este também é o caso para planos de aquisições como este do veículo blindado Boxer, afirmou Hahn.
Fórmula 8595 é a melhor para aposentados, diz ministro da Previdência. Depois de negociar as medidas de restrição em benefícios previdenciários, como pensões por morte e auxílio-doença no Congresso Nacional, o governo Dilma Rousseff vai iniciar uma discussão com os movimentos sindicais para acabar com o fator previdenciário. A informação é do ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, que concedeu ao jornal Estado de São Paulo sua primeira entrevista após assumir o cargo. A ideia, diz ele, é substituir o fator, criado em 1999, por uma fórmula que retarde as aposentadorias no Brasil. O fator previdenciário é ruim, porque não cumpre o papel de retardar as aposentadorias. Agora nós precisamos pensar numa fórmula que faça isso e defenda o conceito de 85-95 como base de partida. As centrais concordam com isso, defende. A fórmula 85-95 soma a idade com o tempo de serviço, 85 para mulheres e 95 para homens. Além de ser um dos ministros mais próximos da presidenta Dilma Rousseff, Gabas está escalado para discutir com as centrais e os parlamentares o pacote de aperto aos benefícios sociais, incluindo o seguro-desemprego e abono salarial. Só com pensões por morte e auxílio-doença, o governo gastou quase 120 bilhões de reais em 2014. O empresário canadense é solto após 3 anos preso em Cuba por corrupção. O empresário canadense Si Tokmakian, de 77 anos, detido há 3 em Cuba, foi libertado no sábado, anteontem, informou seu advogado Barry Papizian, em nota divulgada neste domingo. Fundador de uma empresa canadense de transportes, Tokmakian retornou no sábado para a localidade de Vaughan, no subúrbio de Toronto, em Ontário, no centro do Canadá. Ainda não há detalhes sobre sua libertação, que acontece 2 meses depois do anúncio de normalização das relações entre Estados Unidos e Cuba, processo no qual o Canadá teve um importante papel de mediador. Por intermédio do advogado Papizian, a família de Tokmakian agradeceu ao Canadá e, em particular, a assistência incansável do ministro das Relações Exteriores, John Baird, que renunciou ao cargo no início do mês. O advogado destacou ainda o papel do embaixador canadense em Havana, Yves Gagnon, e do deputado de Ontário, Peter Kent, na libertação do empresário. Si Tokmakian e sua família pedem, por um momento, que se respeite sua vida particular, afirmou o advogado. Quando foi preso em setembro de 2011, Tokmakian é a representante em Cuba do fabricante de automóveis Hyundai e tinha participação em diferentes empresas do setor de transportes. Ele foi condenado em setembro passado, junto com seu sócio, o ex-vice-ministro do Ministério Cubano do Açúcar, e outros 2 canadenses sócios do grupo Tokmakian, Marco Pucci e Claudio Franco BT. Os réus foram considerados culpados de vários delitos, incluindo corrupção, falsificação, contrabando de dinheiro e evasão fiscal. E agora, ela vem aí, com uma blusa verde linda. Bibi Chalaca, arrasa, gatona. Obrigado, André Amorim. Você é um amor de pessoa, viu? Te arranho todinho, tá, gatão? Na coluna Me Engana Que Eu Gosto, de Merval Pereira. Digamos que sim, a presidenta Dilma Rousseff tem razão. Se o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tivesse mandado investigar a Petrobras em 2007, poderia ter descoberto o esquema de corrupção que o gerente Pedro Barusco montara. E talvez outros gerentes também tivessem seus esquemas. Mais ainda, se a denúncia de Paulo Francis de que diretores da Petrobras tinham contas secretas na Suíça tivesse sido investigado, talvez, se tivesse descoberto antes as roubalheiras na Petrobras, Não houve nenhuma denúncia na época contra Barusco, e Francis não tinha nenhuma prova sobre as contas secretas. Mas vai lá, o governo poderia ter descoberto coisas 20 anos antes do Petrolão. Por esse raciocínio,
Porém, também o governo petista poderia ter investigado a partir de 2003 todos esses malfeitos anteriores que o governo tucano havia negligenciado. Nesse caso, sabemos exatamente o que aconteceria se o governo petista, ao assumir a presidência da República, tivesse feito uma devassão à Petrobras. Não teria sido montado o esquema que hoje conhecemos por Petrolão e que, segundo os depoimentos dos empreiteiros e ex-diretores da Petrobras envolvidos, começou a funcionar no mesmo ano em que o PT chegou lá. O problema do PT e de seus governantes é que eles falam muito e fazem pouco do que cobram os adversários. Fazer concessões do pré-sal é privatizar, é dar a empresas privadas. Um bilhete premiado, acusou a presidenta Dilma diversas vezes, afirmando que a campanha atual visa entregar nossas riquezas aos estrangeiros. É o mesmo mote da CUT na convocação para um para um protesto a favor da Petrobras, e também a base do documento de alguns intelectuais petistas lançado por esses dias. Só que o governo Lula licitou, utilizando o esquema de concessão, vários blocos do pré-sal sem que houvesse necessidade de fazê-lo. Estava privatizando nossas riquezas. Com relação à privatização da Vale, que os petistas acusam de ter sido vendida a preço de banana, o governo petista teve uma ocasião perfeita para revertê-lo em 2007, quando o deputado Ivan Valente do PSOL apresentou um projeto nesse sentido que foi analisado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara. Já contei essa história aqui antes, mas vale a pena repeti-la. O relator do projeto foi o deputado José Magalhães, hoje líder do PT, e irmão de José Genuíno, aquele mesmo cujo assessor foi apanhado com dólares na cueca no aeroporto na época do mensalão. O relator petista votou pela rejeição ao projeto de lei, alegando que não há como negar que a mudança das características societárias da Companhia Vale do Rio Doce foi passo fundamental para estabelecer uma estrutura de governança afinada com as exigências do mercado internacional, que possibilitou extraordinária expansão dos negócios e acesso a meios gerenciais e mecanismos de financiamento que em muito contribuíram para este desempenho e o alcance dessa condição concorrencial privilegiada de hoje. Segundo o petista, a privatização levou a Vale a efetuar investimentos numa escala nunca antes atingida pela empresa, o que naturalmente se refletiu em elevação da competitividade da empresa no cenário internacional. José Guimarães assinalou que, com a privatização, a Vale fez o lucro anual subir de cerca de 500 milhões de dólares em 1996 para aproximadamente 12 bilhões de dólares em 2006. E o número de empregos gerados pela companhia também aumentou desde a privatização em 1996 eram 13 mil e em 2006 já superavam mais de 41 mil. Também a arrecadação tributária da empresa cresceu substancialmente. Em 2005, a empresa pagou 2 bilhões de reais de impostos no Brasil, cerca de 800 milhões de dólares, ao câmbio da época, valor superior em dólares, ao próprio lucro da empresa antes da privatização. Todos esses fatos mostram que o PT sabe fazer mesmo é a luta política, sem se importar com a veracidade do que é dito, nem com as consequências de suas palavras. E agora, na coluna do meu gatão, Léo Dias. Ai, como eu adoro esse Léo Dias. Ai, esse Léo Dias é um barato. Camarote da Brahma não volta a Sapucaí. E Skol toma lugar da Antártica.
Quem sentiu saudade neste carnaval do mais famoso camarote da Marquês de Sapucaí, é melhor se acostumar com a ausência da marca Brahma na avenida. A Ambev, representante de inúmeras marcas de cerveja, já definiu que em 2016 a área VIP da multinacional levará a marca da Skol. Tradicionalmente, a Skol concentra suas forças no carnaval nordestino, em que perde feio em vendas para a rival Skin. A estratégia desta vez seria desbravar novos mercados. Engana-se quem pensa que em 2017 a Brahma voltará em grande estilo ao sambódromo. A Brahma voltar em grande estilo ao sambódromo. Daqui a 2 anos é a vez do camarote Budweiser. Em 2008 a marca se tornou uma fusão da empresa belga Interbrew com a Ambev, depois da Copa do Mundo, em que a Bud foi uma das patrocinadoras. Havia intenção de levar a marca para o carnaval, tornando o camarote mais internacional. Mas de uns anos para cá, a Ambev percebeu que não adianta contratar a gringa famosa para ser musa de camarote. O povo gosta mesmo de celebridade nacional como Sabrina Sato e Juliana Paes. Bom, André Amorim, você tá elegante, mesmo com a camiseta cor de verde fluorescente. Você tá lindo. Nossa, beijinho no ombro pra você, gatão, e beijinho no ombro pra vocês, meus gatos e gatas também, porque eu adoro receber correspondência de gatas também, tá? Porque vocês são minhas amigas e eu adoro vocês. Mas eu passo a bola pra você, meu gatão André Amorim. Agora vai falar de esporte, né, meu gato? Sabe, o que eu quero praticar contigo é jogar tênis contigo. Quero praticar tênis contigo. É pá-pum, pá-pum. E eu soltando um gritinho. Adoro. Bibi Chalaca, você tava impecável, viu? Arrasou, gatona. Muito bem. Seguinte. Errani vence Eslovaca, confirma favoritismo e é campeã do Rio Open. Aliás, quem sabe eu não possa jogar uma bolinha, uma partidinha de tênis contigo, hein, Bibi Chalaca? Você tá em forma, viu? Gostei, viu? Se entre os homens o grande favorito Rafael Nadal foi eliminado ainda nas semifinais por Fabio Fognini, o simples feminino confirmou a lógica do Rio Open 2015 e a italiana Sara Errani, 16ª do mundo, venceu a eslovaca Anna Šimedilova, 75ª colocada na grande final, por 2-7-1, ou melhor, 2-7-0, parciais de 7-6 e 6-1 para se sagrar campeã na quadra central do Jockey Club. O primeiro set foi equilibrado, com 4 quebras para cada lado, mas Errani sobrou no tie-break e venceu por 7-2. Na segunda parcial, a italiana, criticada ao longo do torneio pela falta de potência no saque e nos golpes, deu nova demonstração de sua grande arma, a resiliência física e técnica, mais uma vez sob calor de mais de 30 graus aqui no Rio de Janeiro. Errani quebrou Šimedilova 2 vezes logo nos 2 primeiros serviços da adversária e abriu 4-2. A eslovaca até devolveu a quebra no 7º game, mas não resistiu e acabou derrotada em 6-1, em não muito mais de meia hora de set. No caminho até a final, Errani venceu Teliana Pereira, Lourdes Domingues Lino, Beatriz Haddad Maia e Johanna Larsson. A partida mais dura foi contra a Bia, nas quartas de final, que chegou a vencer o primeiro set e desperdiçar 3 match points no segundo antes de se lesionar no início da terceira parcial. Foi o 8º título de simples da carreira de Errani, que teve como momento de maior destaque o vice-campeonato de Roland Garros, em 2012. A italiana embolsará $43 mil e receberá 280 pontos no ranking da WTA, suficientes provavelmente para subir 3 posições
e se tornar a melhor tenista do seu país, à frente de Flávia Pennetta. Shimedilova receberá $21.400 e 180 pontos. Muito bem. Bom, seguinte. Fernando Alonso bate forte e dá susto em treino da Fórmula 1. Fernando Alonso estava na 21ª volta com o carro da McLaren ontem, domingo. Vento forte durante todo o dia pode ter contribuído. A McLaren de Alonso... Perdão. Muito bem. Fernando Alonso é levado de helicóptero para o hospital em Barcelona. Funcionários tentam tapar transporte de Alonso a helicóptero. Muito bem. Kaká marca e Orlando empata com o time de David Villa em torneio. Os dois clubes debutantes na próxima temporada da Liga Americana fizeram uma prévia de estreia ou da estreia de ambos na MLS ou Major League Soccer. Orlando City, time de Kaká, e New York City, de David Villa, se enfrentaram na noite de anteontem, sábado, pela Carolina Cup Challenge, e ambos tiveram boas apresentações no empate por 1-1. O brasileiro marcou o gol da equipe da Flórida, enquanto o espanhol deu o passe para o time da Big Apple alcançar a igualdade. O Orlando saiu na frente. Kaká começou uma boa tabela perto da área e na entrada dela arriscou e acabou acertando no cantinho esquerdo do goleiro do New York. Já no segundo tempo foi a vez de Villa ser importante. O maior artilheiro da história da seleção espanhola deu bom passe para Kerry Shelton, que marcou o gol. Depois da partida, o Orlando e o brasileiro Kaká receberam muitos elogios de Jason Kreis, treinador do New York, que pediu mais maturidade à sua equipe. Grosjean reafirma domínio da Lotus em testes de Barcelona. Nasser é o quarto. A Lotus pode ter ocupado as manchetes 3 vezes nesta semana, mas foi um tempo registrado pela Mercedes no fim da tarde de ontem, domingo dia 22, em Barcelona, que impressionou. Se Romain Grosjean foi o líder com uma volta de 1 minuto e 24 segundos e 67 milésimos, usando os pneus super macios, o que Nico Rosberg fez para garantir o segundo tempo chamou a atenção. Com os pneus médios, o alemão cravou 1 minuto e 24 segundos e 584 milésimos na primeira de 6 voltas cronometradas consecutivas, ou seja, o tanque não estava tão vazio assim. Minutos depois baixou para 1 minuto, 24 segundos, 321 milésimos, também com médios. Essa foi a primeira vez que a Mercedes atraiu os olhares pelo que fez perante ao cronômetro na pré-temporada. Até aqui a equipe vinha apenas cozinhando o galo e realizando testes que visavam mais a confiabilidade, o funcionamento dos sistemas e o comportamento do carro em condições de corrida. Para efeito de comparação, o tempo da pole position no Grande Prêmio da Espanha de 2014, com Rosberg e Lewis Hamilton se digladiando para tirar o máximo de performance do F1 W05 Hybrid, havia ficado na casa de 1 minuto, 25 segundos e 100 milésimos, né? De longe, este domingo foi o dia mais tumultuado da pré-temporada, a começar pelo simples fato de que 2 pilotos precisaram ser encaminhados para o centro médico após acidentes. Fernando Alonso e Carlos Sainz. Definitivamente não foi um bom dia para corredores espanhóis de Fórmula 1. O acidente de Alonso foi mais grave. A 35 minutos do fim da sessão de manhã, ou fim da sessão da manhã, o bicampeão perdeu o controle da McLaren por uma causa ainda desconhecida na saída da curva 3 e se chocou contra o muro interno. O impacto foi lateral e sem muita força, mas ainda assim ele saiu do cockpit confuso, como descreveram o pai e o empresário. Alonso foi transportado de helicóptero para o Hospital General de Catalunya para mais exames, e lá se confirmou que não sofrerá nenhuma lesão. Ainda assim, ele passará a noite em observação.
Por causa do lance, a McLaren não treinou na sessão da tarde e perdeu ainda mais tempo de testes, um bem e material bastante escasso na Fórmula 1 atual. Até a batida, o MP430 deu 20 voltas, registrada na melhor delas, 1 minuto 27 segundos 956 milésimos. À tarde, Jenson Button, que andou muito pouco na quinta-feira e no sábado, entraria no carro para tentar acumular mais quilometragem. O outro acidente de Sainz aconteceu na mesma curva 3, mas metros antes. O jovem da Toro Rosso perdeu a traseira do carro e foi para a caixa de brita. Aparentemente, porém, o impacto foi leve e ele foi liberado rapidamente do centro médico. Ainda uma outra bandeira vermelha se fez necessária devido à saída de pista. Rosberg deixou o traçado na curva 5 no início da manhã. Outras 3 paralisações ocorreram por falhas mecânicas. Primeiro com a Force India, de Nico Hülkenberg. Depois com a Williams, de Valtteri Bottas. Por fim com a Sauber, de Felipe Nasser. No mais, outros 2 pilotos foram capazes de entrar na casa de 1 minuto e 24 segundos. Daniil Kvyat, o terceiro mais rápido, marcou 1 minuto e 24 segundos 941 milésimos com pneus macios e Nasser 1 minuto e 24 segundos 956 milésimos com super macios. Nasser perdeu toda a manhã nos boxes, enquanto a Sauber consertava um problema mecânico e teve uma tarde relativamente tranquila até parar na pista no fim da sessão. As maiores quilometragens ficaram com Nico Rosberg e Valtteri Bottas, ambos alcançando 13 dezenas de giros ao redor do circuito da Catalunha. Sebastian Vettel também andou com a Ferrari, concentrando-se no acerto do chassi e em avaliações de pneus, e foi oitavo, mas não chegou a melhorar seu tempo da manhã. Terminada a segunda bateria de testes, a Fórmula 1 continua em Barcelona para a terceira e última, mais 4 dias de treinamentos, para a terceira e última. Mais 4 dias de treinamentos aconteceram entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março. O Grande Prêmio, mais uma vez, fará cobertura ao vivo e em tempo real. Os 3 coletivos em Barcelona, no dia 4. Romain Grosjean em primeiro, Nico Rosberg Romain Grosjean da Lotus em primeiro, Nico Rosberg da Mercedes, Romain Grosjean da França, da Lotus em primeiro, Nico Rosberg da Alemanha, da Mercedes em segundo, Daniil Kvyat da Rússia, da equipe Toro Rosso, em terceiro. Em quarto, Felipe Nasser do Brasil, da Sauber, em quarto. Em quinto, Valtteri Bottas da Finlândia, pela Williams. Em sexto, Carlos Sainz Jr. Da Espanha, pela Toro Rosso. Em sétimo, Sebastian Vettel da Ferrari, da Alemanha, em sétimo. Em oitavo, Nico Hülkenberg da Alemanha, pela Force India. Em nono, Fernando Alonso da Espanha, pela McLaren. Aliás, Kvyat corre este ano pela Red Bull e não pela Toro Rosso, e sim pela Red Bull. Seguinte, agora vamos falar do Rio de Janeiro. Vamos falar de futebol agora. Vasco vence clássico e tira Fluminense do G4 do Carioca. O Vasco foi superior ao Fluminense durante os 90 minutos e conseguiu transformar a superioridade em vitória. Com um gol de pênalti do zagueiro Luan, o Cruz Maltino venceu o primeiro clássico do Campeonato Carioca 2015. Com o resultado, a equipe de São Januário termina a rodada na terceira colocação na competição com 14 pontos, enquanto o time das Laranjeiras deixou o G4, que agora está em quinto com 12. Em primeiro tempo, sem muita inspiração, Vasco é melhor. O Vasco tinha novidade na frente. Gilberto, que recentemente acertou sua ida para o clube, já iniciou o jogo, ao mesmo tempo em que Bernardo não pôde jogar. Do outro lado, o Fluminense tinha desfalques na zaga e não contava com Wagner. O novo atacante vascaíno foi o primeiro a levar perigo. Aos 15 minutos, Gilberto recebeu de Márcio na área e chutou cruzado, mas a bola saiu. Aos 24, Gilberto tentou de cabeça, mas Cavalieri pegou. O Cruz Maltino era melhor em campo, tinha um domínio da posse de bola e também do campo, apesar de não conseguir criar muitas oportunidades de gol. O tricolor arriscava mais de fora da área. Na primeira vez que acertou o gol, Vinícius quase marcou, mas Martin Silva voou no canto para evitar que a bola entrasse. Mas para o final do primeiro tempo, o jogo ficou mais brigado e polêmico. Cavalieri deu um empurrão em Rafael Silva, depois Serginho chegou mais duro em jogada no meio. Em um lance na área, Cavalieri dividiu com Gilberto e o mediador deu cartão para o jogador vascaíno, gerando mais reclamação.
Vasco transforma a superioridade em gol. O time de São Januário seguiu o mais perigoso do segundo tempo. Rodrigo quase marcou em cobrança de falta aos 6 minutos, mas a bola acabou no travessão. Aos 16, a bola voltou a balançar o poste. Após o cruzamento da canhota, Julio Los Santos quase marcou de cabeça. Cavalieri apenas olhou e torceu. Depois de tanto pressionar, o Vasco conseguiu um pênalti aos 33 minutos. Vitor Oliveira agarrou Luan na área. O próprio zagueiro bateu e marcou. O Fluminense, que pouco tempo havia feito no campo de ataque até então, tentou partir para o abafa. Não deu certo. Rafinha ainda acabou expulso de campo. A derrota foi inevitável. Muito bem, muito bem, muito bem. E para fechar, vamos à notícia do Flamengo. Vamos lá, notícia do Flamengo, que acabou empatando com o Madureira. Com um gol polêmico, o Flamengo corre atrás e empata com o Madureira, mas perde liderança. Em jogo emocionante no Raulinho de Oliveira, conhecido também como Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, o Flamengo saiu atrás, mas conseguiu um empate contra o Madureira por 1-1. Após Luiz Paulo abrir o placar para o tricolor suburbano no primeiro tempo, Bressan, em lance muito polêmico, empatou. Mesmo com a igualdade no placar, o rubro-negro perdeu a ponto para o Botafogo, que venceu o Nova Iguaçu no sábado e é o novo líder do Campeonato Carioca. Agora o Flamengo faz clássico decisivo com o Botafogo no domingo às 4 da tarde no Maracanã. Com 14 pontos, a equipe está 2 atrás do rival e próximo ao adversário. Apesar do domínio da posse de bola, o Flamengo começou levando pouco perigo ao gol do Madureira. A primeira chance clara veio só aos 13 minutos, quando Marcelo Araújo tabelou com Everton e sozinho chutou à direita do gol. O lance acordou o Flamengo, que quase marcou 3 minutos mais tarde. Everton invadiu a área pelo lado esquerdo e colocou no cantinho. Caprichosamente a bola bateu na trave antes de sair após o goleiro Jonathan desviar com o pé. Depois da parada técnica, as duas equipes diminuíram o ritmo, também em função do forte calor em Volta Redonda. O tricolor suburbano chegou com Camacho em chute de fora da área aos 22. Aos 29, Samir e Thalisson se chocaram no alto e se machucaram. Os dois abriram um supercílio. Aos 32, o Madureira assustou de novo. Rodrigo Lindoso viu Paulo Vitor adiantado e tentou encobrir o goleiro rubro-negro sem sucesso, mas logo depois a equipe não perdoou. Luiz Paulo pegou forte de fora da área e acertou o ângulo para abrir o placar. Com o Flamengo atrás no placar, a torcida pedia Léo Moura. Na volta para o segundo tempo, as equipes novamente estavam mais cautelosas. Mesmo em desvantagem, o Flamengo produzia muito pouco. A primeira chance veio com o tricolor suburbano aos 15. Rodrigo Pinho bateu forte e Paulo Vitor mandou para escanteio. Com Eduardo da Silva e Arthur Maia em campo, a equipe melhorou e esteve mais veloz. No primeiro lance do croata, brasileiro naturalizado croata, na verdade, ele cabeceou e quase empatou. Era ensaio. Aos 29, Cáceres desviou e Bressan chutou. A bola, entretanto, não cruzou totalmente a linha, levando os jogadores do Madureira à loucura. O técnico Toninho Andrade reclamou muito. O fim do jogo reservou muita pressão no Flamengo. Thalisson pela esquerda era muito acionado, mas a equipe sofria com os contra-ataques pelo setor. Em um deles, Formiga invadiu a área, mas chutou longe do gol. Aos 46, na melhor chance do Flamengo, Eduardo da Silva completou para as redes, mas o árbitro marcou corretamente o impedimento de Nixon, que participou do lance anterior. Deve ser lance anterior, né? Assim, só restou lamentar a perda da liderança. Uma em 1 bilhão. Inglesa leiloa ovo esférico na internet. A probabilidade, de acordo com especialistas, 1 em 1 bilhão. Kim Bratton aceitou um ovo perfeitamente esférico. A moradora de Lettenden, na Inglaterra, ia usar o ovo raro para fazer panqueca, mas mudou de ideia e decidiu leiloá-lo. É totalmente incrível, nunca tinha visto nada parecido, ele é perfeito, disse Kim, de acordo com o Metro. O valor alcançado no leilão será entregue a entidades ligadas à pesquisa e ao tratamento da fibrose cística. Até agora é pouco, cerca de R$90. Caraca, um ovo esférico, parecido com uma bola, com a qual eu mando para a Bibi Chalaca e depois ela me devolve, né? Pois é. Que coisa, hein? Um ovo esférico. Novidade.
Gostei, viu? BB15. Paredão triplo cria disputa entre Angélica, Luan e Maísa. Na noite de ontem, domingo dia 22, em mais um paredão, Angélica, Luan e Maísa estão na berlinda. Tamires deu anjo para a Thalita. Na verdade, eu imaginei que Fernando teria 3 opções e que ia muito defender os 3, até porque ia muito defender a Angélica, mas diante da situação, hoje meu anjo vou dar para a Thalita. Fernando indicou a Angélica. A casa anda mais harmoniosa e eu sinto que alguém vai contra essa tendência. Então meu voto é para Angélica, porque ela tem um tom muito impositivo. Parece que sempre a verdade dela que prevalece. E existem outras verdades. Vamos conferir como vai a votação da casa. César. Minhas opções estão emparedadas, então vou votar na Amanda hoje. Adriles. Das minhas 2 opções, uma está no paredão e outra imunizada. Me vejo obrigado a votar no Rafael. Maísa. Infelizmente, minhas 3 opções de voto estão votadas ou imunizadas. Diante da minha amizade com os outros, eu vou de Rafael, que se influenciou muito por Thalita. Eu vou continuar com o meu voto da semana passada, que é a Maísa. Minha justificativa me deixou muito carregada. Eu não acho ela uma pessoa má, mas aqui dentro da casa a atitude dela me incomoda. Angélica. Hoje eu voto no César. Ele votou em mim com uma justificativa que não é verdadeira, sobre um comentário que eu não fiz. Amanda. Eu voto na Maísa novamente. Já lavamos a roupa suja, mas realmente eu achei a justificativa dela cretina para votar em mim. Tamires. Eu voto na Maísa. Eu não queria votar em ninguém, mas ela foi a única que já votou em mim. Luan. Eu voto na Maísa porque ela continua soltando piadas desagradáveis. Isso me incomoda. Rafael. Meu voto hoje é no César. Pela decepção que eu tive de 2 semanas para cá. Ele fala coisas que não são coerentes e me mentiu semana passada. Mãe de quem humano faz revelação. Ele nunca fez cirurgia. O modelo está internado na UTI em função de um quadro grave de leucemia. Após descobrir um quadro grave de leucemia, a família de Celso Santebanhas falou ao programa Domingo Show da Record na tarde de ontem, domingo, dia 22, para falar sobre o estado do quem humano. Ele adorava viajar e sempre dizia que ia ser alguém na vida, afirmou a avó do modelo. Marli Borges, mãe do Celso, chegou a dizer que não achava que o filho lembrava quem. Eu não acho ele parecido. Para mim, ele é ele. Ele sempre foi uma pessoa mentirosa. Desde criança ele mentia muito. Ele mentiu sobre as cirurgias. Ele nunca operou nada. A aparência dele é tudo truque de maquiagem, contou ela. As primeiras manchas que apareceram nas pernas de Celso o levaram a acreditar que poderia ser em função da aplicação de hidrogel que ele diz ter colocado, mas já eram sinais da leucemia. Entendo o caso. Conhecido como quem humano, o modelo deu entrada dizendo estar com algum tipo de infecção por causa do hidrogel nas pernas, mas acabou descobrindo que ele estava com leucemia linfóide aguda Filadélfia, um dos tipos mais raros da doença e mais difíceis de cura em adultos. A lista completa os ganhadores do Oscar 2015. Birdman, do diretor mexicano Alejandro G. Iñárritu, foi o grande vencedor como o melhor filme. Birdman foi o grande vencedor da 87ª edição da premiação mais importante do cinema mundial, faturando 4 estatuetas. O Grande Hotel Budapeste também ficou com 4. A noite também consagrou o talento de astros e estrelas como Ed Redmayne, que viveu Stephen Hawking no filme A Teoria de Tudo, Julianne Moore, Patricia Arquette e J.K. Simmons. O diretor mexicano Alejandro G. Iñárritu foi consagrado por seu trabalho em Birdman, a inesperada virtude da ignorância. Ao receber seu prêmio, ele brincou dizendo que estava vestindo as cuecas de Michael Keaton como talismã da sorte. O independente Whiplash venceu 3 categorias e surpreendeu. A surpresa mais inesperada foi Boyhood, que contraiu as previsões dos especialistas e ficou apenas com o prêmio de melhor atriz coadjuvante de Patricia Arquette. Sniper Americano, Boyhood e, sobretudo, Foxcatcher foram os grandes derrotados do ano, marcados pela previsibilidade. Vamos conferir a lista completa dos vencedores. Melhor ator, Ed Redmayne, pelo filme A Teoria de Tudo. Melhor atriz, Julianne Moore, de
Para Sempre Alice. Melhor filme, Birdman, ou A Inesperada Virtude da Ignorância. Melhor ator coadjuvante, J.K. Simmons, de Whiplash, Em Busca da Perfeição. Melhor atriz coadjuvante, Patricia Arquette, de Boyhood, da Infância e Juventude. Melhor diretor, Alejandro G. Iñárritu, ou Alejandro G. Iñárritu, pelo filme Birdman, ou A Inesperada Virtude da Ignorância. Melhor canção original, Glory, do filme Selma. Melhor roteiro original, Birdman, ou A Inesperada Virtude da Ignorância. Trilha sonora original, O Grande Hotel Budapeste. Melhor filme estrangeiro, Ida, de Pavel Pawlikowski. Filme polonês-dinamarquês. Mais uma vez, o filme a respeito do Sebastião Salgado se deu mal. Quer dizer, mais uma vez, nenhum filme brasileiro foi premiado no Oscar. Melhor curta-metragem, The Phone Call, dirigido por Matt Kirkby, com a atriz Sally Hawkins, vencedora do Globo de Ouro. Melhor maquiagem e cabelo, Frances Hannon e Mark Collier, por Grande Hotel Budapeste. Melhor figurino, Milena Canoneiro, por Grande Hotel Budapeste. Melhor mixagem de som, Whiplash, Em Busca da Perfeição. Melhor edição de som, Sniper Americano. Melhores efeitos visuais, Interestelar. Melhor roteiro adaptado, O Jogo da Imitação. Melhor design de produção, O Grande Hotel Budapeste. Melhor fotografia, Birdman. Melhor montagem, Whiplash. Melhor documentário, Citizen4. Ah, tá, melhor documentário e não melhor... Eu é que me equivoquei. Mas mesmo assim, nenhum filme brasileiro foi premiado, né? Citizen4 não é o documentário. Não é aquele documentário brasileiro do Sebastião Salgado, né? Citizen4 derrotou o documentário do Sebastião Salgado, né? Bom, mas vamos lá. Bom, continuando aqui, Citizen4 recebeu o troféu de melhor documentário. O filme Citizen4 ganhou o Oscar de melhor documentário ontem, domingo dia 22, na 87ª cerimônia de entrega do Oscar em Los Angeles. O prêmio foi entregue por Jennifer Aniston e David Oyelowo. Os demais documentários que estavam na disputa eram O Sal da Terra, Finding Vivian Maier, Last Days e Virunga. No ano passado, o vencedor da categoria foi A Um Passo do Estrelato. Desta vez o documentário do Sebastião Salgado, O Sal da Terra, não foi premiado. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Alexandre Nero volta a admitir que gosta do assédio das mulheres. O ator Alexandre Nero voltou a admitir, ontem, domingo dia 22, ao participar do quadro Arquivo Confidencial, do Domingão Faustão, que gosta do assédio das fãs. O artista já havia dito que está adorando o rótulo de galã e destacou que se esforça para interpretar alguém bonito na TV. Arrancando suspiros da mulherada e fazendo sucesso até mesmo entre os foliões, que durante o carnaval se fantasiaram de comendador, Nero disse que as moças demonstram encanto por seu personagem na novela Império. Sem jeito, o ator brincou ao ser elogiado pelo apresentador e pelas fãs da plateia. Adoro que as mulheres me queiram, mas elas gostam mais do comendador, disse com um sorriso no rosto. Nero ainda brincou que pede para as mulheres se explicarem, já que elas não sabem se preferem um homem delicado ou grosseiro como personagem. Em seguida, a namorada do ator, Karen Brussolin, respondeu que ele é uma das pessoas mais sensíveis que ela já conheceu. Muita gente diz que ele é rude por conta dos personagens, mas ele é uma das pessoas mais doces que eu já conheci, afirmou se derretendo por ele. Estamos juntos, misturados. Um dos momentos que o artista mais se emocionou foi quando falou da morte precoce dos pais na época que ele ainda era adolescente. Esse buraco é eterno, você não substitui, lamentou emocionado.
O protagonista da novela Império, que contou na última semana à imprensa que fãs procuravam para sexo por carência, contou no Faustão que as pessoas afirmam ser difícil não se iludir com o sucesso, mas ele acredita no inverso. O difícil não é deixar o fracasso subir. O difícil é não deixar o fracasso subir a cabeça. A vida toda eu fracassei, porque isso faz parte da vida da gente. Os grandes trabalhos só vêm depois das grandes derrotas, ressaltou. Na homenagem, Faustão não deixou de lembrar os prêmios que o ator ganhou antes de estrelar na novela de Aguinaldo Silva como o Melhores do Ano, do Domingão do Faustão. O apresentador destacou também a sua participação cantando ao lado de Roberto Carlos no último especial de fim de ano do cantor. Aplaudido de pé pela plateia, Nero, que se fantasiou do seu personagem no carnaval e comemorou na Sapucaí, 45 anos de idade, junto com colegas de elenco da novela, ficou surpreso com a produção do programa, que chegou até um professor de infância dele em Curitiba, sua cidade natal, no Paraná. Questionado por Faustão se ele esperava o sucesso de Zé Alfredo na novela, o ator disse que nem de longe imaginava tamanha repercussão. Eu nunca estou preparado para o sucesso. Não que a gente não faça as coisas para alcançá-lo, mas o que está acontecendo com o Comendador é um fenômeno assustador. Não é uma coisa muito comum. Eu não faço as coisas pelo sucesso, mas eu estou muito mais preparado para o fracasso, afirmou. No final do quadro, o ator recebeu uma surpresa da produção com a chegada dos amigos para reviverem sua banda, a Denoex 80. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Morim, edição 2827 de hoje. Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2015. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Abba, Pai. Viva a JK Transformado, porque em breve nós aqui seremos transformados de corpos carnais, corruptíveis e imortais, para imortais, incorruptíveis e radiativos. E lembre-se, eu estou armado, mas de muita alegria. E meu canhão, é o meu sorriso para vocês, predestinados e predestinadas. Fui!